Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, a noite, nem sei como foi esta madrugada, mas eu vim dizer para você que quando temos Deus em nossas vidas, o processo leva-nos a viver um propósito maravilhoso. Eu sei que muitas vezes nós clamamos diante de situações, clamamos para que Deus nos ouça, para que de fato Deus venha sobre nós e faça acontecer algo novo, nos tire daquela situação que muitas vezes impede-nos de chegarmos onde queremos. Eu vim dizer para você que clamar a Deus é necessário sim, mesmo em meio a tudo contrário, porque às vezes clamamos a Deus e o problema aumenta, a dúvida chega, a falência bate na porta, discussões familiares, existem tantas coisas dentro da nossa própria casa que às vezes quer calar o poder da nossa voz, o poder do clamor. A Bíblia vai nos relatar sobre um cego de Jericó, inclusive também está escrito em Lucas, né? Lucas 18, versículo 35, onde diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouvia muitas pessoas passando. Algo diferente estava passando justamente onde ele ficava pedindo. E alguém disse para ele, e disseram-lhe Jesus, que é Jesus Nazareno que passava. E então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Olha que interessante. Olha, é Jesus que está passando. E ele sabia quem era esse Jesus. Ele sabia de fato, porque ele já vinha ouvindo que um Jesus estava curando pelo caminho, que um Jesus, um homem chamado Jesus, estava pelo caminho arrancando demônios de pessoas, doença. Olha, eu vim dizer para você que esse Jesus ainda opera neste século presente, neste dia de hoje. Esse Jesus ainda opera. E sabe o que é mais interessante? Que é só você clamar a Ele. Ele é o intermédio entre o homem e Deus. Não existe ninguém no meio de Deus e do homem a não ser o Senhor Jesus. Então ele disse, clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxesse. Chegando ele perto, disse-lhe: Olha só, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Logo viu e o seguia glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A multidão mandou o cego calar, só que ele gritava um pouco mais alto do que a multidão. Sabe o que significa isso para nós no dia de hoje? É que diante dos problemas, diante das portas fechadas, nós vamos clamar a Deus um pouco mais. Nós vamos buscar em Deus um pouco mais força para alcançarmos o milagre. E Jesus chega para ele e fala: Olha, a tua fé, trocando para miúdo, para que você e eu entenda, Jesus estava dizendo: olha, o teu posicionamento hoje fez o céu trabalhar ao teu favor. Que coisa linda! Porque muitas vezes nós estamos diante de uma situação, profetizamos diante de uma situação, mas quando vem uma voz contrária, quando alguém fala: olha, abre mão disso, larga isso, deixa aquilo. Não clama que para você não tem resultado, não tem salvação. Se o médico diz que vai morrer dessa doença, vai morrer. Se o banco já vai tomar a tua casa, vai tomar. Se teu esposo decidiu sair de casa, tua esposa, se o teu filho tá nesse mundão, esqueça. Isso é a multidão fazendo com que você e eu venhamos calar. Porque, querido, ninguém quer pagar preço. Mas tem gente que não suporta ver você pagar preço, porque ele sabe que quando nós pagamos um preço, ou seja, quando nós nos colocamos diante daquilo que Deus quer, o inimigo das nossas almas sabe que o céu se movimenta ao nosso favor. Nesta manhã de hoje, o Senhor estava dizendo que nós
vamos escolher em uma conversa, em uma oração que eu estava tendo com o Pai, logo no início aí, por volta de 5 e pouco da manhã, estava tendo uma conversa com Deus no dia de hoje. E clamando a Deus pela tua vida, pelos nossos irmãos aí no canal do YouTube, aos nossos irmãos que são os novos inscritos, seja bem-vindo. Não esqueça de apertar o sininho com a opção todas. Então, todas as vezes que a gente colocar um vídeo aí no YouTube, o YouTube vai anunciar. O YouTube vai notificar. Tive uma chamada aí, irmão, no meio da gravação. Então isso traz uma paralisação no vídeo, mas isso daí não vai impedir da gente continuar. O YouTube anuncia você que tem um vídeo no ar. E eu sempre falo que só vai chegar para ver os vídeos aquela pessoa que for direcionada por Deus. Não vai trazer confusão na tua mente, pelo contrário, vai trazer clareza. Este homem entendeu que Jesus era alguém diferente. Ele ouvia falar deste Jesus, conhecido como Jesus, filho de Davi. Eu vim dizer para você que o nosso Senhor Jesus, como teve linhagem, nós somos da linhagem de Jesus. Ele não vai deixar nem você e nem eu confundido diante dessa situação. Não vai nos deixar. Talvez você chegou até esse vídeo a ponto de parar de clamar. Não vou clamar mais pela minha casa. Não vou clamar pela restauração. Não vou clamar por uma restituição. Não vou clamar por uma cura. Eu vejo pessoas que diante de diagnósticos médicos, diante de cenários que terminaram, eles acabam entregando os pontos, acaba desfalecendo, achando que nada mais vai dar certo. Irmão, isso é multidão querendo paralisar a tua fé. E Jesus manda dizer para você: continue me clamando, continue me adorando, continue me louvando, continue na posição, continue na brecha, que no tempo certo o milagre vai descer na tua vida e na tua casa. Mas é no tempo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, querido, este processo de dor, minha querida, essas lágrimas que você tem derrubado pela tua família, pela tua casa, por tudo quanto você tem sonhado, vai gerar milagre. E nesta manhã, quando eu estava falando com o Senhor, Ele me disse que nós colheremos este ano ainda 100 por 1. Lembra de Isaac? No mesmo ano que Isaac plantou, Isaac colheu. O problema é que às vezes as pessoas querem entulhar os nossos poços e a gente fica com meninice, com briga diante de um cenário, ao invés de pegarmos a posição que Deus nos deu. Não tem problema, querido, se você tiver que recuar, se você tiver que dar um passo para frente, não tem problema se você está diante de Deus. No tempo certo, Deus vai falar por você. E como que Deus fala por mim? É tão simples, meu amado. É tão simples, minha amada. O teu milagre é a resposta de Deus para o inimigo da tua alma e até mesmo para quem decidiu ser o teu adversário. Eu não sei o que você tem passado. Eu só posso te dizer uma coisa: não abra mão. Clame a Deus. Outra coisa que eu tenho de Deus para dizer para você: não entre em desespero aceitando situações, se pondo em situações, em lugares, em cenários. Por medo de Deus não te atender, você sai aceitando qualquer coisa. Ei, calma lá. Fique na posição que na hora certa, no momento certo, a resposta de Deus vai chegar até você. O cego não deixou que a multidão calasse ele. Quanto mais eles pediam para que Bartimeu calasse, mais ele clamava. Sabe o que dá a entender isso? É que ele não limitou-se diante da cegueira, ele não limitou-se diante da maldade humana, ele não limitou-se diante da dificuldade que ele tinha, porque ele não estava acreditando na força do braço dele e nem no milagre que a multidão poderia fazer, porque ele sabia que só Jesus realiza milagre. Deus pode usar alguém para nos trazer uma bênção, mas mesmo assim, quem ainda vai ser glorificado é Deus, porque o milagre só vem diante de Deus. E milagre, irmão, não dá para sair explicando, milagre só dá para ser
vivido. Eu só sei que o cego, além de ser curado, ele começou a acompanhar Jesus, glorificando. E a Bíblia vai dizer que vendo isso, todo o povo dava louvores a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o milagre que vai chegar na tua vida, você vai glorificar a Deus, mas até os que estão ao teu redor vão dar louvores a Deus e dizer: olha, realmente esse Deus faz alguma coisa diferente. Realmente esse Jesus não é feito de mão humana, porque é um Jesus que ouve, um Jesus que vê, um Jesus que fala e um Jesus que ainda age. Eu costumo dizer que quando Deus não envia anjos, irmãos, o próprio Jesus se encarrega de vir nos abençoar. Tem coisa que Deus não manda anjo, tem coisa que Ele mesmo decide vir no nosso cenário e realizar. Fica com essa palavra maravilhosa nesse dia de hoje. Nessa quarta-feira, vamos chamar uma quarta-feira profética, onde Deus está dizendo para mim e para você: pode abrir a tua boca e clamar, porque os céus hoje vai descer ao nosso favor. Ei, e tudo aquilo que aparentemente vier diante dos nossos olhos, querendo nos colocar para baixo, querendo fazer com que a gente cale, deixe de clamar, a gente não vai emprestar os nossos ouvidos, pelo contrário. Vamos clamar o Filho de Davi, vamos clamar o Jesus vivo, ainda mais alto no meu cenário, no teu cenário, o nosso milagre será notório. Eu curti um comentário de uma irmã e ela disse que Deus abriu a porta de emprego e eu esqueci o nome dela. Precisa anotar nomes. Eu esqueci, mas ela contou o testemunho dizendo que Deus ouviu o clamor dela e abriu uma porta de serviço. Tenho recebido muitos testemunhos, irmãs falando que Deus deu livramento. Olha, irmão, tem muita coisa acontecendo, tem milagre acontecendo e eu creio que o próximo milagre, o próximo testemunho é teu. O próximo testemunho também vai ser o meu. Vamos fazer diferente hoje. Vamos profetizar para nós mesmos que a porta de Deus que Ele abriu diante de nós está aberta. E nenhum poder da treva, nenhuma voz contrária, nenhum espírito invejoso, nenhum espírito zombeteiro vai paralisar o que Deus tem para nós. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, aos irmãos que têm deixado o like também, isso ajuda muito, né? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e chegue em outras famílias, para que outras vidas também hoje possam receber da parte de Deus essa palavra maravilhosa. Quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, ofertado, dizimado, feito um voto neste altar. Pode ter certeza, na terra que você tem plantado, você vai colher 100 por 1. Eu profetizo porta aberta, relacionamento restaurado, vidas restituídas. Eu profetizo tudo aquilo que Deus deseja ao teu favor, que chegue ainda hoje. O teu testemunho vai ser para impactar. Tem muita coisa boa chegando diante disso tudo que você tem vivido. Somente creia.